Você que acompanha a Gazeta MS, o nosso muito obrigado, a nossa alegria, é um prazer, sempre importante, porque esse canal ele é aberto exatamente para que a gente possa apresentar a você novidades. Nós temos um canal comunitário, então aqui a gente tem várias editorias e o nosso objetivo é trabalhar para Dourados, via de regra, para toda, levando informação e aquilo que é importante também, interessante, para outros rincões. E hoje eu estou com o Orlandinho Gomes aqui, é professor de Educação Física, gente boníssima, pai de família, e a gente vai falar de uma série muito importante, que é lesões no futebol de campo. Então, você que é acadêmico de Educação Física, fisioterapeuta, você que é da área, você que trabalha nesse setor, você que é médico, ortopedista, enfim, é um assunto bacana que o professor Orlandinho vai trazer para a gente. Hoje é dia 29, é dia de Santa Marta, dia internacional do Tigre. Tigre era o operário, não é o operário? Mas é dia internacional do Tigre, viu? E tem um pensamento muito legal que fala assim: não alimente pensamentos negativos, eles criam raízes. Tá? Então, eu estou aqui com o professor Orlando Gomes, o Orlandinho. Privilégio contar com a sua participação aqui, Orlandinho. Eu gostaria que a gente já iniciasse, né, falando quem é Orlando Gomes, o Orlandinho. Enfim, se apresenta aí para os nossos públicos, nossos seguidores da Gazeta MS. Como o senhor, né? Isso. Muito bem, senhor. Bom dia. Obrigado pela presença, viu? Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo. Silvio, é um privilégio estar aqui nessa cadeira onde passaram e vão passar muitos ícones do esporte douradense, pessoas que são apaixonadas, assim como você e eu, pelo esporte. E dizer que eu estou em Dourados já há 20 anos trabalhando com esporte. 20 anos. 20 anos. Comecei no dia 10 de fevereiro de 2003, com a escolinha de futebol no Jardim Novo Horizonte, onde hoje é a Escola Luiz Antônio. Lá havia um campinho, começamos um projeto social. Terra, como o famoso terrão. E onde saem muitos craques. E o futebol raiz. E há 20 anos atrás, tive de início a ajuda de alguns comerciantes ali do bairro, e já atendemos naquela época 50 garotos, da idade de 7 a 14 anos. E devido a estar inserido nesse meio do esporte, aí eu me impulsionei a fazer educação física. Aliás, eu me sinto formado como professor de educação física, ou formado na área, né? Porque nós começamos juntos lá na faculdade. Isso mesmo. Um privilégio. Coisa linda, hein? Linda, exatamente. E depois Casa eu cheia. Fiz pós-graduação em psicomotricidade. Ótimo. E continuo me atualizando, especializando, até para, assim, poder, como profissional, dar o melhor, né? Professor, o curso foi em 2010. 2010. Isso. Porque daí é o seguinte, eu deixei educação física e fiz jornalismo. Parti para o jornalismo, né? Educação física, mas é um curso extraordinário. Carlos Muchão, que é o diretor lá do curso, ele é entusiasta e faz educação física, é professor. Eu tentei fazer direito, tentei fazer letras, educação física, professor, e acabei indo para jornalismo. Mas é um curso lindo, bacana. Orlandinho, fala aí, você disse que chegou aqui em 2003, é isso? Isso. 2003. 2003. O homem lembra até o dia, rapaz. Isso. Olha que cabeça, hein? 10 de fevereiro de 2003. O teu estado de origem? Maranhão. Cidade? Pedreiras. Terceira maior cidade do Maranhão. Aproximadamente hoje 300 mil, 400 mil habitantes? É uma cidade, tem aproximadamente isso aí. É isso aí. Média de Dourados e tal. Isso mesmo. Ela fica localizada em que região lá do nosso querido Na Maranhão? região norte, banhada pelo rio Mearim. 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 Dá peixe? Muito. Mesmo? Muito peixe.
Então, assim, aprendi a nadar nas águas do rio Mearim. E assim, uma cidade, naquela época, Silvio, na verdade, eu cheguei em Dourados em 2003, mas saí do Maranhão com 14 anos. 14 anos, até porque os meus pais, com a visão futurista, a questão de educação dos filhos, até um melhor desenvolvimento familiar, a gente foi para São Paulo. E aí eu estava num período de férias em São Paulo. E aí... Não, calma, professor. Sim. Lá no Maranhão, a família, ela lidava com o quê? Vivia do quê lá? Lá no Maranhão... Agricultura? Minha mãe é professora. Que professora. Bacana. Ela foi professora lá no Maranhão. E meu pai com agricultura. Professora de? Professora de ensino fundamental. Fundamental. Então, está aí da minha vocação como professor. Aliás, eu vou, em nome da sua mamãe, homenagear todos os professores, num todo, mas, sobretudo e principalmente, as fases iniciais. É ali. Isso. É ali que nasce a formação. tudo. É ali que tem que ser realmente colocado todo o esforço, e o Brasil, lamentavelmente, é diferente, né? Não que os outros não mereçam, todos, mas o ensino primário, básico, esse tem que ser tratado com todo o carinho do mundo. Isso é verdade. Isso mesmo. Certo. Então, teu pai é agricultor. Isso. E o que tem? Qual que é o prato lá do Maranhão, além de peixe? Então, a buchada de bode rola também lá? O pessoal fala muito, mas a buchada de bode é um prato mais muito... cearense. Mais cearense, e é um prato muito forte, não é um prato de comida diária. Mas, assim, o feijão tropeiro. Feijão? É o mais comum no Maranhão. No Maranhão, né? Porque... E para mim que seria de Minas, de São Paulo. Não, o Maranhão também. Lá a gente... o Maranhão, a gente fala assim, na gíria maranhense, a gente fala o arroz misturado. O arroz misturado. Misturado, né? Que é o feijão tropeiro. Que é o feijão tropeiro, que é o feijão com arroz... Que é quase, no Pernambuco, o baião de dois. Baião de dois, exatamente. Baião de dois, certo, isso mesmo. Certo. E aí a gente... a culinária nordestina é riquíssima. Riquíssima, né? Só que, assim, bem temperada. A pessoa tem que gostar bastante de tempero. Pimenta. E... Eu não conheço o Nordeste. Não conhece? Não conheço o Nordeste. Puxa vida. Me convida que eu vou lá, professor. Vamos sim, vamos conhecer. Eu fui até no Espírito Santo aqui, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, pedacinho aqui. Já divisa com a Bahia, mas não conheço ainda o Nordeste. E sem falar das praias nordestinas, praias São Luís do Maranhão, os lençóis maranhenses. São lugares, e o que se planta no Maranhão, professor? Olha, o Maranhão é uma terra boa. Mas, assim, o carro-chefe do Maranhão é o coco babaçu. Coco babaçu. É aquele coco pequeno que eles falam? É um coco que dele extrai um amêndoa que gera um óleo. Certo. Então, assim, é cultural. Lá as mulheres trabalham, os homens, tudo na extração do coco babaçu. Tem uma região específica? Não, o Maranhão em si. O Maranhão é o estado do Brasil que mais trabalha essa questão. O esporte é forte lá? Não é forte. O que é forte lá? Olha, a cultura deles, dança? Lá é forte, veja bem, a cultura mais bumba meu boi, essa dança, né? Bumba meu boi, e vaquejada. Vaquejada. Certo. Próprio lá do Maranhão. Então, olha assim, só. A dança riquíssima, cultural, o Bumba Meu Boi, como é conhecido no Brasil inteiro. Só que o Bumba Meu Boi puxou mais para a região norte. Até pelo Maranhão ficar ali mais próximo à região norte. Até fala alguns... Do Amazonas, né? Alguns historiadores falam que o Maranhão é um erro geográfico. Era para ser da região norte, não nordeste. Certo. Aí, então, com 14 anos, o senhor foi para São Paulo com a mamãe e o papai. Quantos irmãos no todo? Somos em 8. 8 irmãos. Família nordestina, se não for mais de 3, 4 filhos. Mas não é só lá não, professor. Aqui também, né? Eu também tenho, na minha família, mais ou menos. A gente éramos em 9, né? Porque a televisão chegou em 70, né? Também. Então não foi só lá, não. Aqui também. Tá. E daí você veio para São Paulo. Foi. Capital. Aquela vida agitada de São Paulo, muito trabalho.
Isso aí eu já estava... Né, Chegou em São Paulo em que lugar lá? cheguei na Zona Sul de São Paulo, Santa Amaro. Fui trabalhar em São Paulo e uma vida... É o berço nordestino Santa Amaro? Tem muito, né, ou não? Rapaz, tem uma piada em São Paulo que diz que São Paulo tem mais nordestino do que paulistano, né? Mas é assim, é porque São Paulo sempre foi a referência, né, dos nordestinos. Muito grande, muito estado, grande. Né? E até pela e as pessoas vêm com esse olhar mesmo. Vão para São Paulo. São Paulo nós vamos estudar. Vamos para São Paulo. Então, se você imagina, só minha família foram em 10 pessoas para lá, né? Então, assim, e lá já depois da adolescência, já na fase adulta, trabalhando, solteiro ainda. Estudei. Trabalhava no que, professor? Lá eu trabalhei, olha, lá em São Paulo eu trabalhei no Clube Banespa. Olha. Clube Banespa, né? E aí lá foi onde eu tive o primeiro contato com o esporte. E a família se estabilizou lá? Se estabilizou, inclusive ainda estão lá. Certo. Tá? Graças a Deus. Em São Paulo. Que bom. Tá, aí veio para Dourados, isso lá em 2003. 2003, certo. Como é que foi? Por que veio para Dourados? Então, estava de férias no trabalho e vim para Dourados a passeio. Minha irmã já morava aqui, uma das minhas irmãs já morava aqui. Quando a gente foi para São Paulo, na verdade, essa das irmãs mais velha, ela não foi conosco para São Paulo, ela já veio direto para Dourados. Ela veio conhecer o esposo dela aqui, o meu cunhado. Mas ela veio solteira? Veio solteira, exatamente. E como que ela veio? Por quê? Ela veio também para trabalho, busca de trabalho aqui. Assim, arrumo? Isso. E tinha uma tia dela que morava aqui. Tá. E ela conheceu esse esposo aqui, meu cunhado, beleza, e eu vim em 2003 passar férias. E cá estou. E um medo danado, né? Um medo danado. Um medo danado, porque morando em São Paulo, do Nordeste, mesmo a irmã morando por aqui, que onça anda no meio da avenida, tem esse... nada a ver. E acredito que como muitos que vieram para Dourados e ficaram aqui em Dourados, há 20 anos atrás, uma cidade pacata, acolhedora. E você vê, eu cheguei em 2003 e já comecei o projeto em 2003, aqui você vê. Então, já tive visões, né, de conseguir aqui em Dourados trabalhar naquela área que eu sempre tive vocação, que é no esporte. Você chegou aqui em Dourados, 2003, tranquilo, chegou de férias, aí chegou, impactou, apaixonou, falou, aqui eu fico, e já se demitiu por aqui mesmo? Por aqui mesmo. Na verdade, eu vim, Sim. Me apaixonei pela cidade, Sim. Fui bem acolhido, mas voltei em São Paulo, Sim. Arrumei todas as coisas e vim definitivamente. Que coisa, Isso, para você ter uma ideia, eu vim nas férias de janeiro, e vim definitivamente no finalzinho de janeiro. Já no fim de fevereiro. Início de fevereiro, para Dourado. Já. E no dia 2 de fevereiro já começou o trabalho também? Dia 10. Dia 10 comecei o projeto. Certo. E comecei o projeto, porque assim, eu não poderia ficar parado aqui em Dourados. Você já veio com essa visão, né? Já vim com essa visão. Porque, na verdade, Silva Júnior, eu sempre tive essa paixão de trabalhar com esporte. Lá no Nordeste, meus irmãos jogavam, os times amadores lá, e eu como era criança, era o mascote, mas estava ali no meio. Tentou jogar também? Tentei jogar, mas não deu, não? Não deu certo. Eu aprendi uma coisa, Silva. Existe o cara que joga bola e existe o jogador de futebol. E quem gosta. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Boa. Então, eu jogo bola, né? Jogo bola. Que coisa boa, professor. Que bom. Que bacana, que lindo. Aí, bom, aqui você chegou, aqui você terminou a faculdade, aqui o senhor casou, tem filhos, né? Já entrou num projeto do ProGol, uma escola fantástica, você tem uma ideia? Essa escola ProGol é responsável, inclusive, o encaminhamento, né, de um jogador profissional conhecidíssimo internacionalmente, que é o atacante Ferreirinha. Isso, exatamente. E tem muitas coisas vindo aí, né, professor? Exatamente. Olha, a escola ProGol, sou muito grato à família ProGol. Estou há 8 anos na escola ProGol. E é uma escola que trabalha a formação, na verdade, né? Como a gente já conversou aqui, o papel da iniciação esportiva é a formação. E dentro do início lá com o saudoso Reginaldo, quando iniciou a escola ProGol,
o objetivo era esse, trabalhar formação, saúde, esporte através do futebol, e foi aparecendo esses jogadores com talentos, com habilidades mais apuradas, e fomos inserindo em clubes, e aí aconteceu o caso do Ferreira. E essa bandeira é conhecida hoje no Brasil todo, no Brasil e em vários países aqui da América do Sul, com certeza o Progol. Sim, o Progol tem um nome, tem um peso, tem profissionais. Tem uma marca, trabalho sério. Tem profissionais gabaritados lá trabalhando, tem uma gestão hoje com o Regis Júnior lá, uma visão empreendedora, uma sede que você conheceu, extraordinária. E estamos aí, e estamos com na verdade, dois polos, né? A sede e o polo 2 que fica próximo ao Hospital HU. Isso, tá? Exatamente. Bom, professor, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Não é porque Vanilton é nordestino que você já chega oferecendo rapadura e farinha, que não é assim também, não. Melados, ele é do Maranhão, tá? Então, mas não deixa de ser também uma culinária bacana e que a gente tem todo aquele respeito, aquele carinho, né, professor? Isso. O professor Nandinho, fala pra gente. Então, nós vamos falar hoje, ele é formado na Unigran, Centro Universitário de Grande Dourados, um profissional pós-graduado, tá? Então, todas elas, né, são importantíssimas, mas é uma universidade, uma faculdade também de nome, fortíssimo. Isso Unigran, né? Só quem passa por lá e sabe o que é realmente a preocupação que a direção da Unigran tem para a formação profissional. Isso aí é indiscutível, né? E aqui é um exemplo desse. Dois exemplos, né? A gente está aqui aprendendo todo dia, a gente lá na academia você encaminha, mas aqui você acaba dando a sequência e aqui a gente coloca em prática, evidentemente. Vamos lá, meu querido egresso do Centro Universitário da Grande Dourados, a Unigran, professor Landinho, que ele vem aqui, gente, para explicar para nós, né, quem foi atleta como eu, um bom jogador de futebol, e ele veio para falar sobre lesões no futebol de campo. Então vamos lá, professor. É com o senhor. Bem. Silvia, vou começar com uma estatística, um número que é preocupante. 47% dos atletas encerram a carreira por causa das lesões. Então, o que acontece essas lesões no futebol? O futebol, Silvia, ele ficou muito intenso e dinâmico de uns tempos para cá. Exige muito da musculatura dos atletas. Para você ter uma ideia, hoje, numa partida de futebol, um atleta ele se movimenta de 1.200 a 1.400 mudanças de direção no campo. Pra você ter uma ideia. O atleta profissional ele corre em média de 10 a 11 quilômetros. Se você ter uma ideia, se a gente pegar uma pessoa comum, que não é um atleta profissional, e pedir para ela correr 10 quilômetros e se movimentar 1.200 a 1.400 vezes, ali num determinado momento, no outro dia essa pessoa não consegue levantar. Você tem uma ideia? Trava. Então, o que nos trouxe a falar desse tema, porque mesmo com a medicina avançada, o avanço da medicina esportiva, que trabalha na área específica do esporte, todos os clubes brasileiros, nós temos atleta no DM, no departamento médico. Lesionados. E aí eu quero falar com você sobre os 5 vilões que causam essas lesões. E vou começar pelo 5º vilão. Certo. Vamos lá. O 5º vilão é o tornozelo, Silvio. O tornozelo. Por que as articulações do tornozelo? Ela que absorve o impacto da movimentação, como eu falei. Como o esporte hoje, o futebol, ele exige muita movimentação, é dinâmico, o tornozelo ele sofre esse impacto. Além também das entradas, chegadas violentas que tem, ali pelo fato do futebol ser um esporte de contato, tem muito essa questão das entradas mais duras, tudo isso. E o famoso conhecido entorse de tornozelo está na 5ª posição. Certo. Vamos para o quarto. Aí a gente vai subindo assim a anatomia, né, humana.
Da articulação do tornozelo, a gente vai para a panturrilha. A panturrilha. O músculo da panturrilha, ele é o músculo que impulsiona a passada dos jogadores, a corrida, né, a arrancada. Então, e o futebol hoje né, muito de passadas largas e impulsões. Ele funciona como um amortecedor ali entre o joelho, o tornozelo, o músculo ali da perna, a panturrilha. Então, ele está em quarta posição, por exigir tanto. Vamos para o terceiro. O terceiro é uma surpresa. Sim. Joelho, exatamente. Por que é uma surpresa? Porque o joelho, muitos que não conhecem assim da questão das lesões, acham que ele é o primeiro, e não é. Não é. É uma das articulações mais importantes do ser humano, até porque o joelho é que faz o movimento do ser humano e também que absorve o peso corporal, o joelho. Eu diga, gente, eu tenho uma cirurgia de joelho. Puxa. Então, sim. Certo. E o joelho, ele está na terceira posição. Na terceira posição. Professor, o senhor fez uma colocação aqui do joelho e agora me veio, a baila me veio. Você sabe como é que eu me contundi? Eu me contundi brincando de bobinho. Olha só. Brincando de bobinho. E eu me lembro que... Bobinho. No primeiro lance... Por isso, professor, a questão... eu quero que o senhor fale depois sobre circuito, sobre a questão de alongamento, que é imprescindível, sobre a questão do aquecimento, porque você no cru, você entra, já bate na bola, então de bobinho. Tá. No primeiro toque eu escutei o estalo no joelho, no joelho. E dali para cá foi o que aconteceu. Mas beleza, só para a gente... Então o joelho é isso daí. Isso aí, exatamente. A gente está falando do futebol de campo. Se a gente fosse para o futsal, aí ia inverter essa ordem, né? Até porque o futsal tem mais impacto. Certo. Então, mas nós estamos falando de campo. De campo. Então, muito bem. Não vamos seguir essa ordem. Ótimo. Vamos para o segundo. O segundo é o anterior da coxa, que fica na frente ali, musculatura, conhecido como um grupo muscular, conhecido como quadríceps. Ou Paulistinha é pancada. É, a pancada, isso. Quadríceps, que é formado pelo reto femoral, né, o vasto medial, o vasto intermédio e o... Muito nervo. Muito nervo. E esse grupo muscular é responsável pela explosão do jogador, a corrida, sabe? E a aceleração e a desaceleração durante a partida de futebol. Então, é muito exigido. Então, ele está em segundo lugar. Agora, vamos para... o principal. O vilão. Vai. O vilão. O vilão, já vou começar falando, é o músculo conhecido como músculo... Ficou muito conhecido muito tempo pelo músculo da lesão do Romário. É a posterior. Lembra quem acompanhou o Romário jogando? Sempre ele colocava a mãozinha ali atrás da coxa. É a posterior. Esse músculo é o vilão. Por quê, Ciro? Esse músculo, ele também, assim como o anterior da coxa, ele é um músculo que ele exige muito da intensidade do atleta. E o futebol hoje é intensidade. E ele é formado pelo bíceps femoral, o semimembranoso e o semitendinoso. Então, esse músculo, na partida de futebol... Nós temos aí partida de futebol 90 minutos. O atleta, o desgaste físico do atleta, dessa musculatura da coxa, por que pareça, é tão intensa que, pós a partida, o atleta tem todo um procedimento de recuperação pós-estresse da musculatura. E o que eu tenho para falar para você sobre a questão desses vilões... Nós estamos aqui já encerrando a série. Não, ficou a quinta, tornozelo, quarto, panturrilha, terceiro, joelho, a anterior e a posterior aqui vem em primeiro lugar. Interessantíssimo. A posterior em primeiro lugar. E agora nós vamos para... Nós estamos falando das lesões. Agora, como evitar? As prevenções. As prevenções. Tá.
Exatamente. Tá bom. Bom, já falamos das lesões, explica. E é muito importante essa aula, isso é uma aula, né? Porque aqui você vai conhecendo, você vai sabendo o que causa, quais são os vilões, né? Isso. E agora o professor vai falar como você conviver com isso, como evitar. Exatamente. Primeira coisa, não brincar, né? Que a gente tem assim, eu sou técnico, vamos lá, ou eu conheço, vamos lá, não é assim. Se você não tem conhecimento nenhum, pelo menos alonga muito, faz um exercício muito forte, isso é importante, tá? Mas não vai nessa de tentar chegar no campo de futebol com a bola, vamos treinar falta, e já começa, vai lá no gol e já começa a chutar. Meu pai, é um perigo, é terrível. Bom, isso ele está falando aqui. Vamos lá, então, agora para a prevenção. Prevenção, Silvio, vou começar falando o seguinte. Quando eu vejo aqueles jogadores de final de semana, os atletas de final de semana, aqui nós vamos sair um pouco do profissional e vamos para porque é um alerta, acredito que a Gazeta presta esse serviço. É isso, né? Mesmo. E assim, vamos para o atleta do final de semana. Quando eu vejo ele chega no campo para brincar a peladinha dele, e eu vejo que ele já entra direto para o jogo, aquilo me preocupa muito. E eu vou levantar uma polêmica aqui também em relação ao alongamento. Assim, o alongamento sistematizado, que é aquele comum, que puxa aqui, puxa ali, ele por si só não previne lesões. Não previne lesões. O alongamento sistematizado, que é aquele tradicional, que puxa a perna, puxa o braço, alonga o tronco, ele funciona, por exemplo, se a gente ficar aqui na entrevista de 1 hora, 1h30, e a gente levantar para fazer esse alongamento sistematizado e voltar para a entrevista, tranquilo. Mas no caso de uma partida de futebol, que é mais dinâmica, o recomendável é o alongamento dinâmico, que é um trotezinho, que é uma mudança de direção. Isso porque é o que vai exigir da musculatura dele, vai aquecer. Na verdade, não seria um alongamento, seria um aquecimento dinâmico. Tá? E aí... Mas, mesmo assim, não previne lesões, que agora eu vou falar o que realmente previne essas lesões na musculatura e nas articulações. O que previne? Primeiro, tanto atletas profissionais como os amadores têm que ter uma boa alimentação. Anota aí, anota aí. Água. Hidratação. Isso, hidratação. Repouso, sono, repouso reparador. Excelente. E fortalecimento muscular. Como fazer esse fortalecimento muscular? Agora eu vou puxar um pouco assim. Academia. Vou puxar um pouco a farinha aqui para, né? Academia. Procurar um profissional. Alimentação, hidratação, repouso e fortalecimento muscular. Faltou mais um aqui ou esses 4? Esses quatro é o tripé. Na verdade, exatamente. Tá. As 4 colunas de sustentação, tanto do profissional como para os amadores. Isso não é só futebol, é para o esporte no geral. Por esporte em geral. Como nós estamos falando por estarmos inseridos no futebol, mas o esporte em geral seria essas 4 colunas. Tome nota. Exatamente. Porque um detalhe da hidratação, quando nós profissionais pedimos para o nosso atleta hidratar, não é porque ele está com sede. Quando você está com sede, você já está desidratado. A hidratação é mesmo sem você estar com sede, você tem que hidratar. E nas atividades físicas é essencial. Antes, durante e pós a atividade física. Tá? É muito importante. E a gente, falando de lesões, a gente pensa assim, lesões só acontecem em adultos? Isso é uma série que a gente vai mais à frente depois. Crianças também lesionam. Também lesionam. E precisam de trabalho de fortalecimento. Eu trabalho em Dourados, com parceria com o Progol, com o personal Kids. Exatamente porque... Não é porque a criança é jovem, nova, que não tem, sim, as lesões também. Lesões de tornozelo, de joelho, tudo isso. E tem que trabalhar o fortalecimento para potencializar essa criança a não ter lesões.
Muito bem. Terminou essa série? Terminou essa série. Vamos ficar... Excelente, hein? Por aqui. Excelente. Vamos lá, gente. Então, vamos só recapitular, professor. Isso. A gente vai falar dos vilões aqui, só para recapitular, o pessoal que está chegando agora, você pode acompanhar aí. Na verdade, já está gravado, vai ficar aí, né? Mas aquele cuidado com tornozelo, panturrilha, joelho, anterior e a posterior. Isso. Essas aqui são as vilãs, viu? Isso. Para quem pratica futebol, as lesões do futebol. Então, tornozelo, panturrilha, joelho, anterior e a posterior. E para que você se previne, que você faça o seu esporte, a sua atividade física, você não pode perder de vista jamais, tá bom? Porque se você não fizer isso, vai estourar aqui embaixo. Exatamente. Né? Alimentação. O que é alimentação? É você se alimentar de forma digna, né? O que é para quem mexe com esporte? Carboidrato, né, professor? Isso, proteínas. Proteínas. Exatamente. Assim, frutas, verduras, sem... porque assim, a alimentação não é só do atleta que tem que ser balanceada. Esse é um outro estudo. Professor. Exatamente. Esse é outro estudo. Exatamente. Então, a gente vai ter uma série sobre alimentação certo. Que é muito importante. Igual você falou, realmente, Silvio, aqui o trabalho aqui para não estourar, né? Exatamente. E aí a questão da alimentação é muito importante. Depois a gente vai trabalhar. Porque lembrando, professor, que o atleta, gente, nós somos seres humanos, nós somos máquinas, né? Muitas vezes o cara fala, mas não corre, não é isso. Você tem que ver qual que é a disciplina, a atitude, né? Todo esse trejeito. Depois eu quero que o senhor fale. Professor, rapidamente, só sobre esses daqui, eles estão incluídos no circuito de trabalho, aí já podemos fazer como é que é? Exatamente. Eu tenho muita cãibra, aí os caras falam, tem que comer banana, comer uma coisa de outra, porque eu gosto de fazer caminhadas, né? Deixa eu falar o mito da banana e da cãibra. Tá. Vamos falar aqui. Olha só. Porque realmente é verídica a questão da banana relacionada à cãibra. Mas a fruta, é muito mais do que isso. Porque a banana, ela contém vitamina do complexo B. E a pessoa ao ingerir a banana, ela trabalha a questão da recuperação muscular pós-estresse. Então, quando o músculo está estressado devido a uma atividade física, ele sente câimbra, ele fica, né, um músculo muito estressado. Duro, exatamente. E a banana, como tem vitamina do complexo B, evita esse tipo de ocorrência. Certo. E o circuito é um trabalho que vocês desenvolvem e a importância para que o atleta desenvolva realmente essa mobilidade hoje, que não tem como no futebol. Não tem como, exatamente. O circuito, você procurar um profissional, às vezes as pessoas não têm como procurar um personal. E isso é mais para profissional, professor, de time profissional, ou nas escolinhas pode? Escolinhas podem, em geral, escolinhas podem. E funciona assim, o profissional que vai trabalhar com o fortalecimento da musculatura do seu atleta ou da pessoa esportista, ele tem que trabalhar mobilidade articular, ele tem que trabalhar o fortalecimento muscular específico, né, funcional. Às vezes o cara é jogador de vôlei, lesiona muito, né, o ombro. Então, ele vai trabalhar toda essa questão do fortalecimento. Mas, volto a repetir, de nada funciona um trabalho de fortalecimento se não tiver também uma disciplina por parte da pessoa. Tá? E essa questão aqui principal, esse quadro aqui, ó, alimentação, hidratação, repouso é fenomenal. E fortalecimento. Exatamente. Até a próxima. Até a próxima. E muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Hoje eu já vou. Não, mas é muito bom. A gente está aqui. Eu quero sim. Vamos fazer essa série extraordinária, professor. Isso. Hoje falamos sobre lesões no futebol de campo. Mais ou menos também, não sei se no próximo sábado a gente pode falar na lesão no futsal, em algum setor. A série é sua. Ótimo. E também a questão da iniciação esportiva, né?
como que é o comportamento da criança na iniciação esportiva, como que é o comportamento dos pais Mamãe, na iniciação pai esportiva, é problema, o profissional que lidar com as crianças ali na iniciação, uma série muito importante para a gente abordar aqui também. Obrigado, professor Orlando. Eu que agradeço. Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Entre aí, pessoal, no nosso canal, tá? Entre aí, se inscreva. Pode deixar a sua pergunta também para o professor Orlandinho, pode perguntar para ele. Aliás, vou passar no ar o telefone dele, se você precisar de orientação profissional, vou deixar o telefone dele no ar. Passa aí, professor, 679... 9620-1914. Pode, né? Pode. 1914. Até porque também, igual eu falei para você, eu atendo o personal, né? Sim, né? E sim. Isso é importante, né? E qualquer dúvida, professor, quero falar contigo, tal, isso, aquilo. Então, o telefone dele é 679-9620-1914. Você pode ligar para ele, professor, eu não entendi o que o senhor explicou lá naquela série sobre lesões de futebol de campo, o senhor pode me explicar? Eu não concordo com isso. Todo direito, meu querido. Mas não deixe de participar, se inscrever no nosso canal, tá? Na Gazeta MS, no YouTube, no Instagram. Até a próxima. Deus abençoe.